da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um vídeo e já quero agradecer a você que está participando aí conosco deste momento, né, todo especial. Já quero fazer aí alguns pedidos para você. Inscreva-se no nosso canal, pois é importante você fazer parte desta comunidade, né, o povo de Deus aí servindo ao Senhor. Também deixe o seu positivo se você gostou da mensagem, se trouxe algum benefício para a sua vida, algum conhecimento. É importante você deixar ali a sua mensagem. Ative também o sininho ali, pois quando tiver notificação vai direto para você. E outro pedido, né? Você pode adquirir aí o meu livro, A Guerra entre os Mundos, né? Esse livro aqui é muito especial. A Guerra entre os Mundos fala sobre o mundo natural e o mundo espiritual, né? É um livro que fala muito sobre o mundo espiritual, para você conhecer como é que acontece certas situações. Você pode adquirir ali no Mercado Livre. Está no Mercado Livre, entra ali, você vai ver que é bem fácil você adquirir. Você estará pegando um pouco mais de conhecimento nesta área. Que Deus abençoe a sua vida e já vamos começar aí o vídeo falando sobre as 3 fases da vida cristã. Vamos falar então nesta oportunidade sobre as 3 fases da vida cristã. Nós vamos falar aí sobre 3 coisas muito importantes que vai servir para a sua edificação espiritual, para o teu conhecimento. E o texto que nós vamos basear a mensagem é Mateus 7:24. Mateus 7:24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7:24. Estarei falando então sobre as 3 fases da vida cristã baseado neste texto, onde Jesus nos fala sobre 3 situações que o cristão passa. Primeira fase é a fase da chuva. Jesus disse, né? Desceram as chuvas. Desceram a chuva, né? Isto significa a primeira fase da vida cristã. É a nossa conversão. É o momento em que nós conhecemos a palavra de Deus. É aquele primeiro amor, aquele primeiro contato com Deus, né? Onde nos entregamos para Jesus. A graça de Deus cai sobre a nossa vida. É um momento todo especial, pois até aquela hora nós não tínhamos contato com as coisas espirituais. Então a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e a partir dali ela passa a fazer parte de a ter uma nova vida, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A fase da chuva é uma fase bonita, porque é aquele momento, né, que a gente quer estar buscando a Deus, a gente quer ir na casa de Deus, a gente quer ir buscar a presença de Deus, a gente quer orar, a gente quer conhecer mais, né, sobre as coisas de Deus, né? Como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a fase da chuva é uma fase bonita, maravilhosa, onde a graça de Deus cai
sobre a nossa vida. Então, que eu não sei qual é a fase que você está, certamente pode ser numa delas, né? A primeira é esta, a fase da chuva que cai sobre a nossa casa, sobre a nossa vida espiritual, em forma de bênçãos, em forma da graça, da unção, da presença do Espírito Santo. Amém. A segunda fase é a fase do rio, que diz assim, e correram os rios. A fase do rio é a fase do amadurecimento espiritual. É aquele momento que nós já saímos da primeira fase, nós já passamos a primeira fase, né? Agora nós queremos amadurecer espiritualmente, queremos buscar mais a Deus através da oração, através da palavra. Nós queremos ter mais intimidade com Deus. Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então o Senhor nos ensina a buscar o conhecimento da palavra, buscar mais conhecimento dele, termos mais intimidade. Esta fase é algo extraordinário, porque é onde nós firmamos a nossa fé, onde temos convicção da nossa vida espiritual, principalmente da nossa salvação. É nessa fase que nós realmente demonstramos que a primeira fase, que é o primeiro contato com Deus, né, a gente passa e vai para a segunda, que é a fase do conhecimento, do amadurecimento, da intimidade com Deus. Olha o que Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 23. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Por isso, Mateus 7,24, que é o texto base da nossa pregação nesta mensagem, ele diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então, ouvir a palavra é bom, é a primeira fase. Segunda, é a prática da palavra de Deus, é a fase do rio, é a fase da água que vem inundar nosso coração, nossa vida, nossa mente com a palavra. É a graça agora não só caindo, mas inundando a nossa vida, enchendo-nos com a presença maravilhosa do nosso Deus. Se você está nessa fase, a fase do amadurecimento, busque cada vez mais a Deus, aprenda, das coisas de Deus, te aprofunde na palavra de Deus, vá para a igreja, ouça a palavra, pratique a palavra, para que todas as bênçãos, todas as promessas de Deus para a sua vida, elas se cumpram. Tudo tem um tempo determinado por Deus na nossa vida, E esse tempo da fase do amadurecimento é algo extraordinário, porque é onde nós ouvimos Deus falar, é onde Deus nos ensina através da sua maravilhosa e bendita palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A terceira fase, a fase do vento, que diz aqui, a primeira, desceu a chuva. Segunda, correram os rios. Terceiro, sopraram os ventos. Esta é a fase mais difícil da vida cristã, da caminhada. É a fase da provação, é a fase que vem aquelas tempestades, que às vezes a gente não está esperando, não está aguardando, mas vem por quê? Porque nós já estamos preparados,
espiritualmente para enfrentar toda e qualquer situação. Então a fase do vento é a fase que prova que realmente a nossa vida é de Deus, que a nossa vida está firmada em Cristo. Nós não ficamos mais lá na primeira e nem na segunda fase. Agora a gente demonstra que a nossa fé é inabalável, que independente da situação, do momento, da circunstância, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro, às vezes é algo familiar, que a pessoa está passando, mas ela está firme em Cristo, ela não muda a sua convicção, ela não sai da presença de Deus. O vento está soprando, está tentando derrubar a sua casa, mas não consegue. Por isso que aqui, o próprio Cristo diz assim, e sopraram os ventos, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que coisa extraordinária, né? A primeira e a segunda fase fazem com que você edifique a tua casa. É o conhecimento, o amadurecimento, é a comunhão, é a intimidade com Deus. E a terceira é para que você demonstre tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você buscou, está firmado não numa coisa aparente, mas é a edificação da casa sobre a rocha. Por isso, Apocalipse 2:10 diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a fase que você está passando, mas aproveite cada uma delas de uma forma muito especial. Se você está na primeira, busque a Deus, vá à casa de Deus, vá receber as bênçãos, receber a graça, a unção, a presença do Senhor. Se você está na segunda fase, aprenda de Deus, ouça a palavra de Deus, te alimente da palavra de Deus, ore, tenha comunhão com o Senhor. Mas de repente, se for a terceira, da mesma forma, que nada abale a tua fé, nem tire você da presença de Deus, pois cada uma destas fases traz algo muito de benefício para a nossa vida espiritual e para a nossa intimidade com Deus. Deus te abençoe com esse vídeo, espero que você tenha aprendido. E eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando, convidando outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.